Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário ZAV11, um fundo gerido pela Zavit Capital. Inclusive, esse fundo aqui foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal, então se você tiver alguma sugestão ali de ativo que você gostaria de ver analisado, pode deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que certamente será atendido. Mas antes da gente falar sobre o fundo de hoje, vamos aos nossos 3 avisos de praxe aqui do canal. Foi criado um grupo VIP pelo WhatsApp aqui do canal. Se você tiver interesse em participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros ali possuem. Apenas R$ 15 por mês, tenho certeza que ele pode te ajudar muito com seus investimentos e agregar muito valor para você na hora de você investir. Você não tem obrigação de permanecer ali um tempo mínimo, 6 meses, 1 ano, não tem nenhuma carência. Você paga o mês que você quer usar. Se você não quiser usar no próximo mês, é só parar de pagar sem nenhum problema. Segundo aviso, se você quiser que eu analise sua carteira de investimentos ou que eu monte uma carteira de investimento para você do zero, entre em contato também comigo pelo WhatsApp, o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Terceiro aviso, convido você a conhecer meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar o investimento com foco na geração de renda passiva, para que a gente possa levar a educação financeira para o máximo de pessoas e que essas pessoas consigam investir com foco para atingir a sua liberdade financeira. Apenas R$ 34,90, você ainda pode passar lá em 2, 3 vezes, de acordo ali com o seu orçamento. Tenho certeza que ele vai poder te ajudar muito nos seus investimentos e agregar muito valor para você, investidor. Feitos os avisos, vamos então para a análise do fundo de hoje. Então, no último pregão, o fundo fechou ali com a cotação de R$ 125,59, né, com dividend yield nos últimos 12 meses de 10,88%, um PVP de 0,92%, se bem que esse indicador aqui para fundo de tijolo não deve ser levado muito a sério, né, como é feito ali com os fundos de recebíveis imobiliários, papel, os fundos de infraestrutura, aqui em fundo de tijolo. Aí, claro, esse indicador ele pode servir como um norte, mas ele não tem uma importância tão significativa, assim como nos fundos de investimento que investem em títulos de renda fixa, que é o caso dos fundos de recebíveis imobiliários e os fundos de infraestrutura. Possui uma liquidez diária baixa, né, 403 mil, é uma liquidez baixa, e nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade de 6,12%. Então, no último pregão, o fundo fechou ali com a cotação de R$ 125,59, né, com dividend yield nos últimos 12 meses de 10,88%, um PVP de 0,92%, se bem que esse indicador aqui para fundo de tijolo não deve ser levado muito a sério, né, como é feito ali com os fundos de recebíveis imobiliários, papel, os fundos de infraestrutura, aqui em fundo de tijolo. Aí, claro, esse indicador ele pode servir como um norte, mas ele não tem uma importância tão significativa como ocorre nos fundos ali de títulos de renda fixa. Nos fundos de investimento, né, assim como nos fundos de investimento que investem em títulos de renda fixa, que é o caso dos fundos de recebíveis imobiliários e os fundos de infraestrutura. Possui uma liquidez diária baixa, né, 403 mil, é uma liquidez baixa, e nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade de 6,12%. Ele é um fundo híbrido, né, então ele tem o objetivo ali de investir tanto em ativos logísticos, comerciais, renda urbana e industriais. E uma parte que é interessante é que ele é focado em operações com contratos atípicos, né? Se você tem dúvidas ali do que seria um contrato atípico, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando os principais termos que são utilizados ali nos relatórios de fundos imobiliários, e lá vem explicando a diferença de contrato atípico para contrato típico, as principais diferenças, né? Eu venho explicando nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, basta clicar aqui no card aqui em cima para você ser direcionado para este vídeo, tá? O fundo teve início ali em 2021, então tem um pouco mais de 2 anos, né? Porque foi em julho de 2021. Tem um patrimônio líquido atual de R$ 158 milhões, um patrimônio líquido ainda baixo. Valor patrimonial da cota de R$ 134,99, né? Fez até agora 2 emissões.
o dividendo pago no último mês foi de R$ 1,16 ali por cota, possui uma taxa de administração e gestão de 1,25%, uma taxa de performance de 20% do que exceder ali o IPCA mais 6, possui uma área bruta alocável de 92 mil metros quadrados, praticamente 93 mil metros quadrados, né? Um VOLT aqui de 11,3 anos. Nesse vídeo que eu falei anteriormente, quando eu estava falando sobre o contrato atípico, eu também expliquei o que seria o VOLT. Se você tiver dúvida, também dá uma olhada lá, que lá está explicado direitinho o que quer dizer esse termo aqui. E o fundo ali está com dividend yield de 11,07% ao ano. Aqui ele vem contando um pouco da história do fundo, né? Então ele vem falando aqui que o Zapte Real Estate Fund, fundo de investimento imobiliário, foi constituído em julho de 2021 e operou em seu início como fundo fechado para investidores profissionais e com funding proprietário. Objetivando oferecer ao mercado em geral a estratégia antes restrita, optou-se pela listagem do fundo, fez ali o IPO dele, né, quando ele iniciou as negociações das cotas na bolsa, em outubro de 2022. Né? E aí, falando aqui que gerando uma pulverização da base de cotistas e incrementando ali a liquidez do fundo. Ele vem falando aqui que o fundo, na última distribuição, né, o fundo distribuiu R$ 1,16 ali por cota. Esse pagamento foi realizado no dia 14 de novembro e essa distribuição aqui representou um dividend yield de 0,92% ao mês sobre o preço de fechamento das cotas no mercado secundário, que no fechamento aqui desse relatório estava em R$ 125,70, né? Ou ainda 0,86% ao mês sobre a cota patrimonial do fundo, que no último dia de outubro estava em R$ 134,99. Aqui nos eventos do mês, né, o gestor vem informando que o fundo celebrou ali um compromisso de compra de um galpão logístico de 7.637 metros quadrados de área bruta locável. Né? A transação consiste em operação de sale e leaseback. O que seria essa questão de sale e leaseback? Uma empresa ela vende o galpão para o fundo e o fundo aluga esse galpão para essa mesma empresa que vendeu. Né? Isso daí normalmente a empresa faz quando a empresa precisa se capitalizar. Por exemplo, vamos imaginar que uma empresa precisa ali se capitalizar para fazer um investimento, ou enfim, está passando por alguma dificuldade financeira. Né? Ela pega aquele imóvel que ela tem, ela vende para o fundo paga aquele valor para aquela empresa, e a empresa vai, enfim, destinar aquele valor ali para aquilo ali que ela planeja, para que ela almeja, e o fundo aluga esse mesmo galpão para aquela empresa. Né? Então esse daí seria um contrato de sale leaseback, e esse tipo de contrato, esse contrato de aluguel, né, nessa modalidade, quando ocorre essa situação de sale leaseback, os contratos ali que são realizados na modalidade atípica. Normalmente não, mas os contratos na modalidade atípica eles ocorrem ou nessa questão de sale e leaseback, ou então em outra modalidade ali, que seria o build to suit, que é quando uma empresa chega para um fundo imobiliário e fala assim: eu preciso que vocês construam um galpão logístico com tais características, com um pé direito de tantos metros, um galpão logístico refrigerado, com tantas docas, com as características tal. E aí o fundo ele vai lá e constrói aquele galpão de acordo com as necessidades daquela empresa, e aí quando ele começa a alugar um galpão para aquela empresa, né, é feito um contrato ali de aluguel na modalidade atípica, justamente para poder preservar ali o fundo e para dar uma garantia maior ali para o fundo. Então são nessas duas situações que ocorre ali essa modalidade, né, de contrato atípico, no sale e leaseback e no build to suit. E aqui ele vem falando que concomitante à assinatura da escritura será pactuado o contrato de locação atípico de 12 anos com a própria vendedora. Então foi justamente isso ali que eu expliquei. E o valor total, né, dessa aquisição vai ser ali de 18 milhões a serem pagos à vista ali na data de celebração da escritura. Aqui ele vem informando sobre a inadimplência de um locatário, né, a Medabil, e aí ele vem falando aqui que informa-se que a Medabil efetuou o pagamento do aluguel atrasado referente à competência de outubro com os encargos contratuais previstos. Entretanto, encontra-se em aberto o aluguel da competência de novembro. Então ela pagou um que estava atrasado, mas o do último mês ali, pelo menos até o momento em que foi feito aqui o relatório, ainda estava em aberto. Né? E aí vale ressaltar que o contrato de locação conta com garantia através de seguro-fiança, com cobertura para perda de aluguéis e encargos locatícios. Aqui ainda na parte de gestão de ativos
ele vem falando aqui sobre a reforma desse imóvel aqui, né, no edifício Tabapuã, e aí ele vem falando aqui que em agosto foi firmado um novo contrato de locação para 100% de uma laje do edifício Tabapuã. O contrato tem prazo de 84 meses, ou seja, 7 anos, firmado em caráter atípico. Ressalta-se que houve um aumento de 119% do valor da alocação por metro quadrado em relação ao preço pago pelo inquilino anterior. Então, a gestão do fundo conseguiu alugar esse imóvel aqui com um aumento ali bastante expressivo, né? Mais do que o dobro do que era pago ali pelo antigo locatário. E aí, uma informação aqui interessante, porque a gente, pelo menos até agora, a gente não vê, né, essa modalidade aqui com bastante frequência. A obra foi pactuada no modelo de turnkey. O que seria esse modelo de turnkey? É quando somente um prestador de serviço é contratado para fazer tudo. Então, ele que vai ficar responsável ali por fazer a parte elétrica, para fazer pintura, para fazer divisão, para fazer piso, enfim. O fundo contrata uma empresa e essa empresa fica responsável por fazer absolutamente tudo, porque em algumas obras, né, a gente vai lá, contrata um pintor, aí vai lá, contrata o eletricista, vai lá e contrata o encanador, contrata, então a gente tem diversos prestadores de serviço. Aqui nessa modalidade de turnkey é contratado apenas um prestador de serviço, e esse prestador de serviço é que vai ficar encarregado de fazer toda aquela adaptação daquele imóvel, de fazer aquela obra daquele imóvel. Isso daí facilita bastante, porque a obra, né, consegue ser entregue de forma mais célere e, querendo ou não, também você ali tem um controle de gastos ali melhor com essa modalidade de contrato, né, de turnkey. Aqui ele vem mostrando como é que era a laje antes da reforma, né, e aqui após ali a reforma, então houve uma mudança ali bastante significativa, né, deu uma modernizada muito boa aqui no imóvel. Aqui ele vem trazendo a composição do patrimônio líquido, então 215 milhões ali em imóveis, 20 milhões ali em renda fixa, né, advindo ali de aplicações financeiras ali do caixa do fundo, e aí aqui o que o fundo deve, né, então 1 milhão aqui em parcelas a pagar e 77 milhões de alavancagem, que constitui aqui 158 milhões no patrimônio líquido do fundo. Então o fundo possui aqui uma alavancagem de 77 milhões, o que daria ali um loan to value de aproximadamente 32%. Né? É uma alavancagem ali, digamos assim, não muito preocupante, mas também, né, tem que ficar atento para ver como é que o fundo vai se desenrolar aqui para estar conseguindo pagar essa alavancagem, mas por enquanto aqui é uma alavancagem saudável, né? Mas vamos ver ali como é que o fundo vai encarar essa alavancagem aí para os próximos meses. E aí que ele vem falando, o fundo possui um portfólio de aproximadamente 275 milhões em ativos, com cerca de 91% dos recursos alocados em imóveis, né? O resto ali está em caixa. Aqui ele vem falando que o fundo conta com uma alavancagem de aproximadamente 77 milhões. E aí que a evolução do saldo devedor, né, versus ali o percentual de alavancagem. Então, como eu falei antes ali, a alavancagem representa ali praticamente 31% do patrimônio que o fundo tem entre imóveis e caixa, né, o que está ali no caixa do fundo. E aí é que vem aqui uma previsão da evolução aqui dessa alavancagem, e aí com a previsão de em 2030 essa alavancagem ali representar 11% do patrimônio do fundo, né? Aqui nós temos a amortização anual programada, então começando aqui em 2023 em 3 milhões e 600 mil, e aí vai subindo até chegar em 8 milhões em 2030. Aqui nós temos a DRE do fundo, então de receita imobiliária, né, foi gerado ali em outubro 2 milhões e 33 mil, né, de receita aqui, de despesas operacionais 176 milhões, outras despesas 48 milhões, né? E aí de despesa total foi aqui de 225 milhões, o que gerou o resultado operacional de 1 milhão e 809 mil. Lembrando que esse resultado operacional aqui, às vezes, em alguns fundos imobiliários, em algumas DREs, aparece como NOI, né? Então é a mesma coisa, quando eu tiro aqui a receita, é quando eu diminuo aqui a despesa da receita imobiliária, tá? E aqui nós temos ainda as informações aqui, né, de receitas financeiras líquidas, né, as despesas financeiras aqui advindas da alavancagem. Essas receitas financeiras líquidas aqui
vem ali do caixa ali do fundo, né, por conta de questão de investimento em Selic e assim vai, né, o que é gerado ali pela rentabilidade do caixa do fundo. Aqui nós temos o resultado financeiro líquido, né, do fundo, que seria aqui essas despesas financeiras menos as receitas financeiras aqui líquidas, o que gera um resultado financeiro líquido de menos 471 mil. E aí quando a gente pega esses 471 mil e diminui do resultado operacional, nós temos aqui o lucro líquido, que é o que entra ali para o caixa do fundo, né? Que é o que entra ali para o fundo para ser distribuído ali para os cotistas. Então aí nós temos aqui 1.338.000 e desses 1.338.000 o fundo distribuiu 1.361.000, ou seja, ele distribuiu mais do que foi gerado, então ele teve que tirar ali da reserva de lucro dele para poder fazer a distribuição desse mês. E aí se a gente pega aqui, a gente vê aqui o resultado por cota, né? Então a gente vê que por cota o fundo esse mês conseguiu gerar ali R$ 1,14, mas foi distribuído R$ 1,16. Então ele fez uma distribuição aqui de 2 centavos da reserva de lucro que ele possuía para poder complementar a distribuição ali desse mês. Aqui nós temos as informações de distribuições mensais. Então nessa linha azul aqui a gente vê o dividend yield sobre a cota ali do IPO, né? Aqui na verde sobre a cota de mercado, e aqui nesse retângulo aqui mais azul foram as últimas distribuições que o fundo fez ali nos últimos 12 meses, né? Então aqui em outubro de 2023 1,16, setembro também, em agosto também o mesmo valor, em julho de 2023 1,12 e aí assim por diante. Aqui ele traz a performance do fundo, né? Então o fundo desde o IPO ele teve uma rentabilidade de 22,22% e desde o início do fundo 41,26%. E aqui ele vem trazendo ali alguns benchmarks, né? Alguns índices como comparativo. Então desde o IPO o fundo rendeu 22,22%, o IFIX 5,46%, o CDI líquido, tirando aqui 15%, né, de imposto de renda, 11,90% e o IPCA 5,04%. Então a gente vê que o fundo teve uma boa rentabilidade aqui frente aos principais benchmarks, né? Se a gente for pegar desde o início do fundo, que foi ali em julho de 2021, o fundo teve uma rentabilidade de 41,26%, o IFIX 14,33%, o CDI líquido 24,32%, esse daqui de novo líquido, né? E o IPCA 16,41%. Então uma boa rentabilidade que o fundo vem entregando aí nesses 2 anos que o fundo foi criado e no último ano que foi ali a abertura da negociação das cotas do fundo na B3. Aqui ele ainda faz um comparativo com essa linha verde, aqui seria o do fundo, né, do fundo imobiliário, do ZAV, desde 2022, desde novembro de 2022, que rendeu 10,75%. O IFIX, e aí aqui ele pegou somente a parte do IFIX que é composta por fundos de tijolo, que rendeu 8,94%, e aqui a NTNB 2032, que rendeu 5,77%. Então ele vem entregando também uma boa rentabilidade aqui frente a esses benchmarks aqui, né? Tá, aqui ele vem informando aqui o prêmio, né? Então 1,81%, ou então 181 base points, né? Em cima do IFIX somente constituído por tijolo, e 498 base points, ou 4,98% em cima ali da NTNB, com pagamento de juros semestrais com vencimento em 2032. É um fundo que ainda tem uma liquidez bastante baixa, né? Aqui em outubro ele teve uma negociação de 8 milhões de reais durante todo o mês de outubro e uma base de cotistas ali de 4.386. Aqui nós temos os indicadores do fundo. Então 93% do fundo está com contrato ali atípico, né? 7% contrato típico. Aqui 96% tem um índice de reajuste ali baseado no IPCA, 4% baseado no IGPM, receita aqui por perfil de ativo, né? Então 50%, metade do fundo está em logístico, 40% em industrial,
9% em laje corporativa e 1% em renda urbana. Em relação aqui à receita por segmento do inquilino aqui, do locatário, a gente tem 27% no ramo alimentício, 22% construção, 19% farmacêutico, 19% embalagem e 15% em outros. E aqui ele vem explicando, né, de forma resumida o que seriam os contratos atípicos. Então ele vem falando aqui. Os contratos atípicos são os contratos celebrados nos termos do artigo 54A da Lei 8.245 de 1991. O artigo explicita que nessa modalidade de contrato pode ser convencionada a renúncia do direito de revisional, bem como cumprir a multa convencionada em caso de rescisão antecipada, que pode prever até o pagamento do somatório dos aluguéis remanescentes do contrato. Este tipo de contrato é comumente utilizado em operações build-to-suit e sale and leaseback, que foi aquilo que eu expliquei no início aqui desse vídeo, né? E aqui ele vem trazendo um comparativo entre os contratos típicos, que aqui ele chama de contratos convencionais, e contratos atípicos. Então, aqui prazo usual de locação, né? Os contratos convencionais têm prazo de duração de 3 a 5 anos, os contratos atípicos acima de 10 anos. Risco de ação revisional. Então, a cada 3 anos, os contratos típicos eles podem solicitar ali a revisional daquele contrato para fazer o reajuste daquele aluguel, tá? Para ver se o aluguel vai aumentar ou se vai diminuir. Aqui a gente não está considerando a inflação, a gente não está considerando ali o reajuste pelo indexador do contrato, mas sim fazer ali, mudar ali o valor por conta de questões de mercado e assim vai, tá? Já nos contratos atípicos não há essa previsão de ação revisional. Nos contratos convencionais, né, a multa por rescisão antecipada usual é de 3 aluguéis e nos contratos atípicos 100% do saldo do contrato. Então, se vamos imaginar que fique uma empresa resolva reincidir o contrato ali, faltando 4 anos para esse contrato encerrar, né, a empresa vai ser obrigada a pagar o equivalente a esses 4 anos ali de aluguéis que ainda faltaria para o contrato ali vencer, tá? Garantias adicionais, como por exemplo fianças bancárias, né, nos contratos convencionais aqui, enfim, normalmente não tem, né, e aqui nos contratos atípicos normalmente estão inclusas, tá? Risco, aqui nos contratos convencionais o risco é maior e nos contratos atípicos ele é menor, tá? Então aqui é esse resumo que a gestão aqui do fundo, o relatório aqui do fundo vem trazendo desse comparativo entre contratos típicos e contratos atípicos. Aqui ele vem trazendo os dados operacionais do fundo, né? A área bruta locável do fundo, que é de 92.892 metros quadrados, o vault do fundo que está em 11,3 anos, receita mensal de R$ 1.968.000. Aqui o cronograma de reajuste, né, baseado na porcentagem de receita de aluguel, então praticamente metade, né, 46% está em junho e depois a segunda maior parte seria em janeiro, que é 22%, e aqui vem os outros meses, né. Ocupação, o fundo hoje em dia ele possui ali uma ocupação financeira de 98,7%, que é uma excelente ocupação, né, uma vacância financeira muito baixa de 1,3% e uma vacância física de 0,8%, também que é uma vacância ali muito baixa. Aqui nós temos o percentual de receita de acordo com o vencimento do contrato, então mais de 70% dos contratos estão com vencimento ali para depois de 2036 e todos esses daqui, né, os 70%, na modalidade atípica. Tá? Então, e aí depois a segunda maior concentração de vencimento está para 2028, que seria ali 18% também de contratos na modalidade ali atípica. Aqui ele vem trazendo o portfólio do fundo, a localização dos ativos. Então ele vem especificando aqui, né, quais são os ativos, classificação, logístico, industrial, laje corporativa, industrial, laje corporativa. Aqui a localização, então tem 2 imóveis no Rio Grande do Sul, um no Paraná, né, tem um aqui em Minas Gerais e tem 4 em São Paulo. Então essas aqui são as regiões geográficas ali que o fundo possui imóvel. E aqui vem especificando, né, a área bruta local de cada um, participação, a localização, onde está localizado ali aquele imóvel, em que região, né? E aqui para baixo vem trazendo maiores detalhes ali dos ativos. Então depois que quem tiver interesse, basta acessar aqui o relatório do fundo para poder estar analisando aqui os ativos ali
de forma mais detalhada. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da análise do fundo de hoje. Como eu disse no início, foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal. Então, se vocês tiverem ali sugestões de temas, ou então até mesmo de análise ali de outros ativos que vocês gostariam de ver aqui no canal, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que certamente será atendido. Se você tiver gostado, peço para que você deixe o seu like, por favor, se inscreva no canal para que você não perca ali novos vídeos. Se puder também compartilhar com outras pessoas que tenham interesse pelo tema, ajuda demais o canal aqui a crescer. E também, se vocês tiverem ali feedbacks, críticas, elogios, também ajuda muito aqui, porque todos os comentários que vocês fazem aqui embaixo, isso daí ajuda bastante no engajamento do canal, e o YouTube ele distribui o vídeo para mais pessoas, né? O YouTube entende que é um vídeo importante, que está tendo ali uma boa aceitação, e aí distribui ali para um maior número de pessoas. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui, e antes da gente finalizar, os nossos 3 avisos de praxe do canal. Foi criado o grupo VIP do canal ali pelo WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros ali do canal possuem, apenas R$15 por mês. Tenho certeza que ele pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Segundo aviso, se você tiver interesse em ter sua carteira analisada por mim, ou que eu monte uma carteira do zero para você, eu sou consultor de investimento CVM, então posso fazer recomendações de ativos para você de forma individualizada. Entre em contato também comigo pelo link contido aqui embaixo para conversar comigo ali pelo WhatsApp, e eu te passo maiores informações de como funciona a consultoria. Tenho certeza que vai ser um investimento muito bom que você vai fazer, principalmente se você estiver iniciando ou ainda estiver ali muito inseguro com os investimentos. É um investimento ali na consultoria que pode fazer toda a diferença para você no futuro. Terceiro aviso: convido a você a conhecer o meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Basta clicar no link contido aqui embaixo na descrição do vídeo da Hotmart, que você vai ser direcionado para a página de vendas do livro. E lá você vai ter maiores informações ali do livro. Eu deixei o sumário do livro para ver ali os temas que são abordados no livro. Também deixei ali algumas páginas para que você possa ler, para você ver ali a linguagem que é utilizada, como é que é abordado o tema de investimentos no livro. Tenho certeza que vai agregar muito valor para a sua vida de investidor. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui no final do vídeo. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.